Olá, meu nome é Sara, eu sou Life Coach e eu vou aproveitar este momento para vos falar um pouco do que é o Enneagrama. Eu utilizo o Enneagrama e trabalho com o Enneagrama, tanto como coach, tanto faço sessões com o Enneagrama e também ensino o Enneagrama. Agora, o que é isso, o Enneagrama? O Enneagrama é um estudo de personalidades que nos descreve 9 formas diferentes de vermos o mundo, 9 estratégias diferentes de vivermos e de experienciarmos a nossa realidade. É uma proposta de como é que cada um de nós poderia estar a ver e a agir e a sentir e a pensar. E então há 9 personalidades, 9 visões, 9 estratégias, 9 formas de ser. O que é interessante no Enneagrama é que, ao descrever essas 9 personalidades, o que é que diz o Enneagrama? É que cada personalidade tem uma força, não é? Um ponto forte, uma missão, algo que é divino, algo que é natural para ele, algo que ele faz muito bem e que ele considera isto é meu, isto é o que eu sei fazer, é para isto que eu estou cá. Ao mesmo tempo, essa mesma coisa é exatamente a sua maior limitação. É aquilo que é o mais difícil por vezes ele conseguir. E por isso é que por vezes é também tão frustrante. Como é que é possível, se eu vim para cá e se eu sinto que para mim é tão importante isto ou aquilo, porque é que então é exatamente aí que eu perco a razão, ou que eu exagero, ou que eu me chateio muito, ou que eu não consigo realmente fazê-lo? E vou dar aqui alguns exemplos, não é? Portanto, das 9 personalidades, antes de falarmos assim um pouco mais sobre cada uma delas, das 9 personalidades, o Enneagrama mostra que há 3 centros de inteligência. Elas estão divididas em 3 grupos. Não é? Há 3 personalidades que estão mais ligadas ao centro do movimento, da ação. É uma inteligência que muitas vezes é ignorada, que é a inteligência da ação, do fazer, mas que é extremamente importante. Depois há 3 que estão mais ligados à inteligência emocional, que nós já todos conhecemos e que valorizamos já cada vez mais, e há 3 da inteligência mental. E cada um de nós, portanto, está dentro de um desses grupos. Agora, como exemplo, por exemplo, a primeira personalidade é a personalidade que se chama, ou que vai encontrar, porque vai encontrar vários nomes, não é? Mas esta chama-se, por exemplo, a perfeição. E, portanto, para esta pessoa é essencial colocar as coisas no sítio certo, pôr tudo em ordem, as coisas têm uma ordem, as regras são para ser seguidas, é uma pessoa normalmente trabalhadora, que dá realmente muita importância que tudo esteja no seu sítio, não é? A questão que acontece, e não acontece só com um, vai acontecer com todas as personalidades, é que isto tem que ser, portanto, aquilo que é a essência para ele, aquilo que é natural para ele, que é conseguir pôr as coisas em ordem, é algo que tem que ser, é tão importante ser, que por isso, por vezes, ele se descompensa, descontrola-se, é capaz de ter uma postura muito agressiva, porque tem que ser. Portanto, as coisas têm que ser, mesmo quando naquele momento o bom senso dita que poderá haver alguma flexibilidade. O que é que essa pessoa vai perceber? Vai perceber que o porquê que isso realmente tem que ser, o quão importante para ele é a perfeição, o quão perfeito ele sabe já fazer tanta coisa e vai conseguir aceder àquilo que ele precisa, que é a serenidade. E vai conseguir perceber que está tudo certo, no sítio certo. Não é? E, portanto, relaxar, isso não invalida que ele vai deixar de ser essa pessoa preocupada com os pormenores e de colocar as coisas no sítio certo, obviamente que não, mas vai conseguir fazê-lo com muito mais serenidade e, portanto, ter muito mais razão, que para ele é tão importante. Outro exemplo é, por exemplo, a segunda personalidade, que se encontra como o altruísta, ou o prestativo, ou o doador, vai haver vários nomes para ele. É uma pessoa que nós reconhecemos por sendo uma pessoa que gosta de agradar e que tem o seu foco principalmente no outro. Ele está muito atento àquilo que é as necessidades do outro e, de alguma forma, acredita conseguir reconhecer o que é que o outro precisa, não é? E muitas vezes antecipa-se e vai ajudar o outro ainda antes do outro lhe pedir alguma coisa, não é? Só que a questão é que isto, mais uma vez, isto tem que ser, ou seja, ele sente quase como sendo a missão dele ter que ajudar o outro e, portanto, pode sentir também magoado quando não é ele que pode ajudar o outro e, portanto, mais uma vez, torna-se depois a sua limitação, que é ajudar os outros a mais, que é dar demais e depois não poder ter, obviamente, reconhecimento por aquilo que ele deu, que não lhe foi pedido, que não lhe foi solicitado. O que é que ele vai aprender? Ele vai aprender a virar-se também um pouco mais para ele. Ele vai aprender a dar na medida certa e conseguir perceber que
quando é que é para dar e quando é que não é para dar. E vai conseguir dar a ele próprio, que é isso que ele precisa de aprender. Outra personalidade, a terceira personalidade. A terceira personalidade vem nos mostrar o que é a ambição, o que é ser o melhor, o que é concretizar. Não é? Então encontramos por esse nome, não é? O ambicioso, o vencedor, não é? É uma pessoa que vem vencer e para ele o mérito, vem nos mostrar o que é um mérito. Agora para ele isto tem que ser também a todo custo, isto é essencial. Isto é essencial, ele tem que de facto ser o melhor e preferencialmente a cada momento e em tudo. Então ele torna-se extremamente competitivo e compete principalmente com ele próprio. Então o que é que ele pode aprender? Ele pode aprender a ter consciência de onde é que ele está a colocar as metas. Onde é que ele está, até onde é que está a ir a exigência dele? Será que está a ir um pouco longe demais? Será que é realmente alcançável? E conseguir então trabalhar a concretização, que é algo que para ele é tão essencial, não é? E conseguir de facto concretizar cada vez mais, não é? E portanto cumprir com aquilo que ele sente que naturalmente é o dom dele. Todas as personalidades têm um dom, têm algo que é muito forte neles, mas depois têm ao mesmo tempo uma exigência e uma obrigação de terem que ser daquela maneira, de alguma forma. Portanto, é desvirtuada essa maneira de ser. E, portanto, isso chama-se as manias do ego. Então, isto manifesta-se e tornam-se limitações. Então, trabalhando com o Enneagrama, por exemplo, numa sessão, aquilo que nós conseguimos fazer é a própria pessoa consegue aceder a essa informação e perceber, ok, isto é quem é que eu sou. E porquê que isso é importante? É importante não só eu perceber quem é que eu sou, mas quando eu estou nesse processo de eu me aceitar e de eu me reconhecer no meio destas personalidades todas e de eu dizer, esta pessoa, isto é aquilo que eu faço, eu assumo responsabilidade para quem eu sou. E ao mesmo tempo eu percepciono e vejo claramente que há 8 outras maneiras de ser, que são igualmente válidas, que são igualmente fortes, tal como é a minha. Então venha a compaixão não só por mim, porque eu percebo que eu, embora sou uma expressão única dessa personalidade, não é? Porque há, de facto, essa visão de base, esse pano de fundo, mas depois há expressões únicas, cada um de nós vai mostrar isto à sua maneira. Portanto, eu, de facto, mantenho-me único, certo? Mas eu também estou ligado a todos os outros. E percebo como é que eu estou ligado a todos os outros. E percebo que para as outras pessoas e para as outras 8 personalidades é tão importante também defenderem aquilo que para eles é essencial. Então eu vou conseguir perceber que se calhar aquilo que antes parecia que eu estava de facto a falar com as pessoas, ou estava a falar com o meu parceiro, ou estava a falar com o meu filho, eu não estava a falar com ele, eu estava a falar sozinha, porque eu estava a falar no meu mundo, das minhas cores, daquilo que eu acredito, daquilo que é essencial para mim. E se calhar do outro lado está uma visão completamente diferente. E o Enneagrama dá-nos essa possibilidade de ver isso, de ver onde é que eu estou, como é que eu vejo as coisas, porque é que isto para mim é tão importante. Eu assim consigo explicar isto também ao outro e explicar ao outro que isto é uma necessidade minha e não tem que ser forçosamente uma necessidade dele, mas já consigo transmitir o que é que eu preciso, porque eu entendo o que é que eu preciso. E também consigo ver o outro exatamente como ele é e consigo adaptar o meu discurso. Agora, o que é importante para mim, pessoalmente, e como é que eu trabalho para uma pessoa tomar conhecimento deste Enneagrama? Para mim é essencial isto ser através de um processo de transformação pessoal. O Enneagrama é uma ferramenta, de facto, poderosa, que nos dá acesso a muita informação e que nos abre os olhos, mas é essencial haver também trabalho da própria pessoa. A própria pessoa trabalhar com ela, evoluir e reconhecer e aceitar-se. Aí sim, aí pode trabalhar com o Enneagrama de uma forma saudável. Não é? E, portanto, vai encontrar muita informação sobre o Enneagrama na internet. Há muita coisa que vai poder ler, muita coisa que vai poder ver, muitos testes que vai conseguir fazer. Na minha opinião, isso não é a melhor maneira para começar a estudar o Enneagrama. O Enneagrama será um estudo. Eu também sou aluna e serei aluna eterna do Enneagrama. E quem trabalha com o Enneagrama será sempre assim. Não é? Ou quem quer usar o Enneagrama ou incorporar o Enneagrama como linguagem, como forma de estar na sua vida, também terá que ter essa postura de ser eterno aluno e manter
sempre a mente aberta em relação a isto. Portanto, aquilo que encontra na net é interessante, leia e veja como ponto de partida eventualmente. Os testes é que eu não considero que sejam a melhor maneira para você descobrir quem é que realmente é. Porque para isso, para já precisa de já ter uma grande dose de facto de autoconhecimento para conseguir responder corretamente aos testes. Além do mais, eu considero essencial que para você dizer e aceitar-se como sendo uma personalidade 7 ou uma personalidade 8, você precisa ter acesso de uma mínima quantidade de informação de todas as personalidades. Você precisa de passar por todas e poder dizer, esta é que sou eu. Eu não sou nem este, nem este, nem este, nem este, mas este é que eu sou. Quando você faz um teste, isso não acontece. Quando você faz um teste, você vai ter o resultado de uma personalidade, em que lhe vão dizer, ok, você predominantemente pode ser este ou pode ser este, e você no fundo vai só ler sobre esses. Não é? E não vai ver, nem vai conseguir ter esse sentir do que é que poderão ser os outros. E, portanto, o processo da compaixão não começa logo aí. E não começa logo uma transformação que poderia estar a começar. Para mim, o Enneagrama é para ser estudado, ou de facto, faça uma sessão e em conjunto descobre-se, fala sobre o Enneagrama e você reconhece quem é que é e começa-se o trabalho por aí. Se a sua intenção é conhecer-se a si melhor e saber como é que eu posso me relacionar melhor com as pessoas, se a sua intenção é eu quero saber quem é que são as pessoas e quem é que eu sou no meio dessas pessoas, então faça um curso do Enneagrama. Faça um curso, dedique algumas horas de estar com pessoas a estudar o que é que podem ser as personalidades e quem é que você poderá ser no meio disto tudo e como é que os outros realmente são.